Tudo bem? E aí, doutor? Paz que luta. Tudo ótimo, cara. Só a Isso tecnologia aqui aprontando com a gente aqui, mas deu certo. Queria agradecer aí a paciência da turma. faz Faz parte, parte com desse mundo certeza. digital. Meu amigo, que prazer tê-lo aqui para esse nosso bate-papo. Hoje a nossa conversa é um assunto que existe uma cortina de fumaça de desinformação e informações contrárias, né, sobre o uso da maconha. Em nenhum momento essa live é tendenciosa, a ideia não é essa, a ideia é trazer informações científicas, né, bem embasadas, informações atualizadas, né, para que as pessoas com a informação façam o melhor uso, façam suas escolhas. Né? Nenhuma droga, nem lícita, nem ilícita, é totalmente inócua, ou seja, que não faz mal. Todas com uso não recreativo ou abusivo traz alguma consequência. E é o que nós vamos iniciar essa conversa hoje, é um assunto extenso. Como tudo na vida, tudo que for falado aqui, cada cabecinha que está nos assistindo vai processar de uma maneira, e nós sabemos que o cérebro humano ele tem um viés de confirmação, então ele vai pegar essa informação e tem uma tendência de confirmar o que já acredita sobre o assunto. E o meu convite é que as pessoas abram a cabeça e peguem essas informações, estudem mais sobre o assunto, porque é um assunto que a cada dia, a cada ano, vai estar mais presente no nosso dia a dia. Né? Prejuízos psicossociais, ou seja, na vida do indivíduo, nada causa nada. Né? O ser humano são múltiplos fatores. Então, nós vamos hoje passear desde a parte biológica à parte comportamental. André, cara, mitos e verdades sobre a maconha. Inicialmente, André, queria agradecer, cara. Você é um André, quem conhece o André Ferrer, ele depois vai falar das redes sociais dele. É um dos maiores, ou o maior acadêmico na área de psiquiatria do nosso país. Um expert em bipolaridade e outros transtornos. É um amigo e um colega de trabalho de longa É data, muito né, tempo. acho que mais de 12 anos. E fico muito feliz, chefe, em tê-lo de volta no país e, ao mesmo tempo, tê-lo aqui comigo para vários... Nós vamos fazer muita coisa junto, né? Eu acho que nesse mês ainda Sobre transtorno começa uma bipolar. maratona sobre transtorno bipolar. André, queria que você se apresentasse para a gente dar Bom, início ao nosso eu tema. sou Vamos lá, chefe. psiquiatra, médico, tenho doutorado em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Atualmente fui considerado o cientista mais citado do mundo na área de psicologia e psiquiatria, no grande campo psi, e tenho uma área de expertise muito grande em transtornos afetivos e ansiosos, né? Transtorno bipolar, depressão e transtorno de ansiedade generalizada, toque. Mas a maconha sempre foi uma área que me encantou, estudei muito, porque é um tema controverso. Eu acho que uma life controversa é muito importante de ser abordado um tema controverso que gera dúvida. Devem ter muitas mães, muitos pais também, muitos profissionais que desejam ter uma visão não enviesada, uma visão científica, pragmática até certo ponto do assunto, né? É o que eu penso. E é um prazer meu enorme estar aqui com você e Que com bom. todos que estão nos assistindo. É uma honra muito grande. Que bom, André. Cara, eu vou te convidar para a gente entrar na parte mais da psiquiatria e da biologia, falar dos endocannabinoides e depois da parte Certo, da síndrome de dependência. certo. Vamos Então, iniciar por aí. a maconha é muito importante de a gente entender que é um conjunto de compostos chamado canabinoides que estão presentes na maconha. Mas a substância que causa a dependência à maconha é o THC, o tetrahidrocannabinol, né? E há receptores no cérebro, né,
receptor CB1 dos endocannabinoides, que são as maconhas, o THCs endógenos, né, que são muito importantes na neurotransmissão, na neuromodulação, modulam vários sistemas cerebrais, como o sistema do GABA, do glutamato, que são termos mais técnicos que eu não quero entrar. O que é importante é que os receptores são onde se ligam os endocannabinoides, né? E onde permite a comunicação entre os neurônios. A maconha existe uma grande possibilidades, né? Desde o uso recreacional até a dependência, a transtorno por uso de canabinoides. Então, não há mais dúvida que a maconha causa dependência. Essa dependência, quem experimenta uma única vez a maconha tem 10% de chance de vir a ser dependente, segundo o estudo americano mais bem desenhado, que é representativo da população norte-americana. Quem usa uma vez por semana tem 15% de chance de se tornar dependente, e quem usa diariamente tem 50% de chance de se tornar dependente da maconha. O que caracteriza a dependência é quando o indivíduo se torna refém da droga, né? Então, os outros reforçadores, nós temos no cérebro o sistema de recompensa, que libera dopamina. Quando nós tomamos um sorvete, nós liberamos dopamina. Quando o indivíduo faz sexo, libera dopamina. Quando o indivíduo faz o esporte, libera dopamina. Um esporte prazeroso, né? Quando conversa numa live dessa, libera dopamina. Uma live prazerosa dessa. E o que é que acontece com a dependência química? O indivíduo se torna tão refém de uma droga que a pessoa não mais dá vazão aos reforçadores naturais, né, que eu mencionei. Se torna refém, prisioneiro da substância, né? Se torna refém, prisioneiro da substância, e aí é quando se gera o problema. Passa a ter prejuízo no trabalho, passa a ter prejuízo na escola, quando é adolescente. O uso da maconha começa geralmente aos 18 anos, e quando começa aos 16 anos, a chance é maior do indivíduo se tornar dependente, né? Passa a negligenciar papéis importantes na família. Então a droga gera uma pobreza de repertório comportamental muito grande, né? A maconha pode acontecer isso, e a maconha tem alguns malefícios claros, né, que eu vou tentar explicar com a metáfora. A maconha é um fator de risco comprovado para a esquizofrenia e para a psicose, é um fator de risco associado à depressão, pode estar associado ao suicídio. Aí o pessoal diz, doutor André, mas não pode. O que o senhor está dizendo, eu tenho vários amigos que fumam maconha há 30 anos e são extremamente produtivos, têm uma vida maravilhosa, são funcionais, têm um relacionamento. O que é isso? Então, digo da mesma forma que o colesterol alto é um fator de risco para o infarto. Mas a grande maioria das pessoas que têm colesterol alto e que não tratam esse colesterol alto jamais vão infartar. Essa é a grande verdade. Então, o fator de risco não é, por definição, uma condição sine qua non de um desfecho negativo. Pode não ter um desfecho negativo. Agora, a síndrome de dependência da maconha é definitivamente negativa, e a maconha é um fator de risco para outros problemas de saúde, problemas pulmonares e, por incrível que pareça, ninguém sabe por quê, câncer de testículo. Câncer de testículo está associado à maconha. A maconha tem uma síndrome de abstinência,
importante, né, que é caracterizada por depressão, por ansiedade, por agitação, por inquietude, né? Acontece muito. E a grande preocupação é que a maconha ela tem os canabinoides sintéticos com grande quantidade relativa de THC. Então, vem a importância da gente entender isso, porque a intoxicação por canabinoides com alta quantidade de THC relativa, sintéticos, pode gerar até convulsão, pode gerar agressividade, déficit de controle de impulso, vômitos, né? Tem uma síndrome de pessoas que têm vômitos quando estão intoxicadas. Então, pode se tornar um problema muito sério. E aí entra o debate que nós temos da legalização ou não da maconha. É muito cedo para nós sabermos, no primeiro mundo, nós temos o Canadá, que legalizou recentemente, nós temos o Uruguai, a Holanda, que foi a primeira, nós temos 10 estados norte-americanos. O consumo da maconha é muito maior na América do Norte do que nos países em desenvolvimento, inclusive do que no Brasil, apesar de no Brasil ser um problema também de saúde pública. E o que se sabe é que quando foi legalizado, surgiu maconha de alta potência, canabinoide de alta potência, com alto índice de THC, com preço, com custos mais baixos, e a indústria da maconha se tornou um negócio bilionário nesses países, né? Então, e nós sabemos que o álcool, quando foi liberado, aumentou muito o consumo e os problemas de saúde relacionados ao álcool. Nós temos essa experiência prévia. Então, no momento, apesar das incertezas, eu sou veementemente contra a legalização da maconha no Brasil, para uso recreacional. Por todas essas razões que eu falei, pelo risco de facilitar o acesso à maconha, a canabinoides sintéticos com alta fração relativa de THC. André, o que é que a ciência fala em relação à idade de quem usa? Por exemplo, qual é o maior risco, se é um adolescente, se é um adulto? Existem estudos importantes sobre isso? O risco é maior na adolescência e, sobretudo, quando começa aos 16 anos ou mais novo, o indivíduo, maior risco de ter síndrome de dependência. E o risco de psicose ou esquizofrenia é maior quando o uso ocorre na adolescência. É um período crítico de vulnerabilidade a vários transtornos mentais, né? E nós mesmos fizemos um estudo na adolescência e publicamos numa série de países, mais de 45 países, que o uso da maconha estaria associado à tentativa de suicídio entre adolescentes, né? Apesar da causalidade ainda não poder ser determinada, né? André, em relação a tratamento com psicofármacos, o que é que você tem hoje Praticamente de não temos atualização? nenhuma evidência de compostos que funcionem para o tratamento da síndrome da dependência, o transtorno por uso do cannabis, né, da canabinoides, mas a gente tem algumas evidências que a gente chama anedotais, né? Para controlar a ansiedade, porque na intoxicação o indivíduo pode ter um ataque de pânico, ter um quadro agudo de ansiedade, pode-se usar uma medicação chamada gabapentina, pode-se usar o topiramato, que é um anticonvulsivante, né? Tem um estudo
recente, muito bem desenhado, feito no Reino Unido, que mostrou que o canabidiol, que é outro canabinoide, pode ter um efeito terapêutico na síndrome da dependência da maconha. E aí vem outra grande polêmica, né? Canabidiol é uma indústria também no Brasil. Trata quais transtornos mentais? Tem alguma função terapêutica? A minha resposta é um não sonoro. Nós não temos nenhuma evidência conclusiva de que o canabidiol trate depressão, trate ansiedade, trate esquizofrenia. Não há ensaios clínicos randomizados que provem essa eficácia, né? E independente da substância advir da natureza ou não, sem ensaios clínicos randomizados, você não pode estabelecer eficácia na medicina de uma droga. Então, não há evidência nenhuma em favor do canabidiol, exceto esse estudo, que ainda, apesar de bem desenhado, é só um estudo, nós precisamos de replicação. A medicina vive um momento onde a maioria dos dados, dos achados, são falsos. A replicação é tão importante quanto a descoberta inicial, né? E não raras vezes diz assim, o gene da dependência da maconha foi descoberto, aumenta 5 vezes o risco. Sai um estudo na Nature. Aí depois de 15 anos, sai mais uns 30 estudos e mostram que não aumenta 5 vezes, aumenta, na verdade, 10% o risco. Então, isso é muito frequente na medicina, né? Na pesquisa biomédica, né? As manchetes sensacionalistas, sobretudo nesse tema, né? Na clínica, André, eu e você recebemos muitos casos em que você vê que o uso da maconha naquele sujeito é recreativo, ou seja, é algo ocasional. E outros pacientes, o dia dele já gira em torno de usar 2, 3 vezes maconha e ele não consegue funcionar bem sem isso, o que caracteriza um estado de dependência, né? Mas como a maioria dos seres humanos tem muita dificuldade na hora admitir, eu estou dependente, né? É uma característica clara da dependência química, é o sujeito demorar demais a admitir. Porque a sensação de a autocapacidade, quer dizer, o álcool e a maconha não alteram a minha forma de dirigir. Todos os estudos evidenciam, estudos sérios, que o álcool e a maconha têm um efeito de distorção de percepção e na concentração que interferem diretamente na chance de um acidente de trânsito. Okay? Mas quem faz uso diz, não, é bem diferente um do outro. Eu não estou aqui defendendo nem criticando nada, estamos falando de estudos, né? Informações a partir de estudos. E como você estava dizendo, quando a gente fala maconha, a gente não está falando de um Guaraná, de uma Coca-Cola que você sabe o que tem ali dentro. A maconha, cada vez que você comprar maconha ou plantar, alguns indivíduos estão optando por plantar para ter mais controle no que está consumindo, né? Porque quando você compra de algum traficante ou de alguma fonte, você não sabe exatamente o que está consumindo. Então, assim, alguns pacientes buscam na maconha a tranquilidade. Não, quero fumar e ficar tranquilo e desacelerar, ok? Outros buscam alteração de consciência. Desconectar. Quer dizer, eles querem potência no THC. E, claro, quem vende também pensa nisso, em dar potência. E para dar potência, existe uma série de substâncias que não sabemos ao comprar, que estão ali presentes, e ali pode ser um problema, entendeu? Então, assim, a maconha, ela, como não é industrializada, isso é um ponto que os defensores da legalização falam, né? Que isso vai ter mais controle sobre o produto, né? De que não vai haver tanta mesclagem de químicos que a gente não conhece. Então, assim, e você vê que muitas vezes faz parte da ideologia de vida do cidadão. Concordo com todos os pontos.
e ela é diferente, por exemplo, de alguns outros tóxicos. Ela tem um efeito duradouro, por mais que o pico seja nas primeiras horas, mas 24 horas depois, o sujeito ainda tem alguma alteração da maconha. Então, se eu fumar hoje à noite e for amanhã trabalhar, eu ainda estou indo trabalhar, por mais que dormindo, a ideia é que quando dorme, zero efeito, os estudos mostram, né, estudos importantes, que é o que estamos falando hoje, que existe um resquício da droga que pode prejudicar ou não Exatamente. esse sujeito. Agora, é importante a gente Claro, os enfatizar, efeitos... desculpe interromper, que o que perpetua a dependência química, isso é um grande conceito. O indivíduo começa a usar qualquer droga na natureza com o objetivo de ter um prazer, de ter uma euforia, um relaxamento. Mas o que perpetua a droga é a abstinência, a evitação da abstinência. Isso foi uma das grandes descobertas do século de uma psiquiatra norte-americana, Nora Volkow, que demonstrou claramente que o que mantém a dependência química, perpetua a dependência química, é a evitação da abstinência muito mais do que o prazer da substância, que a substância dá. Né? E é um fator de risco de muita coisa negativa a maconha, né? E eu posso dizer que eu fui professor da Universidade de Toronto, estava no Canadá no momento da legalização, e realmente eu atendi diversos pacientes que surtaram pela disponibilidade de substâncias sintéticas, como você diz, não é uma maconha só, mas com grande quantidade de THC, sobretudo a cepa sativa, né? Substâncias que são ingeridas, bolos de maconha com a concentração maior de THC relativa. Então eu tive essa oportunidade e testemunhei, apesar de as evidências ainda precisarem de mais tempo para ver o impacto real na saúde pública da maconha, da legalização da maconha, nós sabemos, por exemplo, que o Uruguai é o país subdesenvolvido onde mais se usa maconha. E desde 2011 vem numa crescente. Então, a legalização sou contra por todas essas razões, né? E tem uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que é muito importante, que é muito controversa também. Será que a maconha seria uma porta de entrada, um gateway, como dizem os americanos, para outras drogas? Não está provado. Nós não temos evidências convincentes para isso. Porque pode ter diversos confundidores, né? Por exemplo, o indivíduo que usou a maconha uma vez é porque tem muitos colegas na adolescência que usam diversas drogas. E não há uma relação causal demonstrada, que é de o indivíduo usar maconha, ele vai usar outras drogas. Apesar de, na clínica, ser muito frequente o indivíduo não usar somente a maconha. E aí é importante, sobretudo, quando o indivíduo fuma cigarro e usa maconha, que tem sintomas de abstinência mais severos, é mais difícil abandonar a maconha, atingir a abstinência, e é maior o risco de ter a síndrome da dependência pela maconha, quando usa cigarro concomitantemente. Então isso é muito importante de ser dito, né? E também o risco do transtorno bipolar. 20% André, dos pacientes bipolares usam maconha e na adolescência está associado a episódio maníaco, que é o episódio de euforia do transtorno bipolar, que nós vamos abordar na nossa maratona de lives, que vai ser subsequente, toda quinta-feira, esse horário, das 8 horas, né? E todos estão convidados. é isso aí. André, há 50 anos atrás, eu estava estudando a concentração de THC na maconha, né? E tem aumentado. Antes era 5%, e foi para 15%, hoje se fala em 20%, 25%. Então não é a mesma substância dos anos 60 e 70, que tinha uma incidência muito grande, né?
As alterações que a maconha causa a nível de percepção, distorções na percepção, nas sensações, né? O aparelho sensorial fica um pouco mais aguçado em algumas pessoas. E se de repente o sujeito tem um trabalho que não exige dele muita concentração, muita atenção, e exige uma maior sensibilidade sensorial, muitos deles usam, e aí sim geram uma dependência psicológica, porque sem aquela substância, eles consideram que ficam fracos. É como se eu estudasse sempre com Ritalina, e no dia que eu não tomar Ritalina, eu vou me sentir menos inteligente, menos rápido. E eu só vou estar sendo eu normal. Só que eu me acostumei com a nova referência. Né? Então, no começo do uso, né, quem começa a fazer o uso da cannabis sente mais esses efeitos, né? Amplitude de movimento, leveza, hipersensibilidade sensorial, o sexo fica melhor. Então, assim, parece que todos os prazeres vão ser potencializados e vão ganhar um upgrade com o uso da substância, como acontece com o álcool também. Então, as drogas dopaminérgicas, elas têm esse efeito de potencializar o prazer das coisas, até que o uso se torne um uso diário e mais longo. E aí o que se vê é o contrário. É que existe a tolerância da substância, né? O cérebro ele se habitua com aquela substância e o sujeito passa a não ter muito isso. Ele passa a não ter tantas essas sensações de alteração de consciência que ele curte, mas se ele parar, ele vai ter insônia, vai ter irritabilidade, vai ter, então, como você disse, a ciência chama de reforço negativo, né? Quando o cérebro humano ele é tão louco por alívio que tudo que alivia vira um grande xodó do ser humano, né? Desde substâncias lícitas, remédios. Mas o mais importante, com o passar do tempo, é notado uma queda de libido do indivíduo, quer dizer, ele passa a procurar menos todos os reforçadores naturais. Né? Passa a procurar menos sexo, menos contato social, se torna mais socialmente isolado. Tem a síndrome motivacional da maconha, né? Que o indivíduo se torna mais fechado, mais isolado socialmente, menos interessado em outros prazeres. Né? E é importante dizer que alguns indivíduos podem ficar extremamente impulsivos, agressivos, e aí são julgados. Né? É uma doença, né? A dependência da maconha, como outra qualquer. E ele passa a ser julgado não negativamente, só, André, porque diz, é o eu dele, ele ficou, como você mesmo disse, agressivo, ele é um agressivo, ele é um abusador. Não é, porque realmente ele é doente, ou ela é doente da maconha. É mais frequente entre os homens ainda, mas na verdade é uma doença que ocorreu, né? Que o indivíduo fica mais impulsivo, mais agressivo, mais irritado, quando atinge um grau de dependência, sobretudo moderado a severo, né? Então, é importante a gente enfatizar isso, que é uma doença como outra qualquer. Cara, parece um produto perfeito. Porque se você pensar cientificamente, nós somos animais que o que nos move é a busca de prazer e a busca da evitação da dor, do mal-estar. Se você consegue isso em uma substância rápida e barata, eu não estou falando só da maconha, ok? O mesmo acontece com o excesso de pornografia. Né? Pessoas que consomem muita pornografia vão ter efeitos semelhantes ao que a gente está descrevendo aqui. Compulsivo sexualmente. Então não é só... Sim. Claro. E possivelmente ele pode ficar mais acomodado, porque como a gente busca ativar o sistema de recompensa durante o dia, seja numa nota, seja num reconhecimento, num elogio, né, no futebol, se eu já satisfaço esse sistema na minha cabeça e ele está plenamente satisfeito, diminui muito a necessidade de ir buscar mais coisas. Então, assim, quem consome maconha de forma usual, pelo menos me fala, não sei se chega na clínica também, que não tem progredido muito em algumas áreas da atividade física, os estudos diminuem um pouco. Claro, existem exceções, professores que usam diariamente produzem muito,
existem exceções. Nós estamos falando de estudos da visão da ciência atualizada para que as pessoas saibam o que estão fazendo, ok? Claro. Tenham informações para tomar a melhor decisão. Então, essa coisa de satisfazer a necessidade de prazer pode gerar mais nocividade na vida do sujeito do que a e nós dependência vivemos química. um momento difícil da humanidade, na minha opinião, que é o ser humano não entender que a vida é difícil, né? Uma positividade tóxica, né? Que ninguém pode mais sofrer, né? Ninguém pode ter uma perda, ninguém pode viver um luto que é tão importante para o crescimento, né? E há a maconha gera uma perda do interesse do indivíduo, o indivíduo fica abúlico, como se diz, fica sem motivação, fica sem drive, como se os americanos gostam de falar, né? Então é muito importante a gente entender esses efeitos negativos e raciocinar, como eu disse, como o colesterol, né? Que a grande maioria das pessoas com colesterol alto podem não ter nada, mas é um fator de risco muito importante, se não tratado, para o infarto do miocárdio e para as doenças cardiovasculares como um todo, né? Então é importante entendermos isso. Dizer assim, eu tenho um amigo que usa há 20 anos e aí um sucesso em tudo. A medicina é altamente heterogênea, é uma curva de Gauss. A heterogeneidade caracteriza o ser humano, o comportamento humano, né? É cheio de vicissitudes que são influenciadas por vários determinantes, inclusive atualmente as relações humanas são mais complicadas, são mais líquidas, né? A maconha pode escamotear isso também. Então tem vários contextos, né? E nós temos hoje canabinoides sintéticos com 70% de THC vendidos no Canadá. Você vê a gravidade da situação, né? Que me faz ser contra a legalização, né? Chegar a esse ponto de concentração de THC. André, deixa eu entrar um pouquinho na parte agora de tratamento terapêutico. Eu ia lhe falar isso. Mais importante, as evidências são muito mais robustas para a psicoterapia ainda do que o tratamento farmacológico. Então, é isso que eu ia lhe perguntar em seguida, como você aborda, em particular, a maconha, né? A dependência da maconha no seu consultório. André, eu estou há 16 anos na clínica privada, né? E passei pelo CAPS-AD, o CAPS de álcool e drogas, e assim, eu nunca recebi um paciente que venha exclusivamente para essa demanda. Eu abuso da maconha, eu tenho uma dependência e vim aqui para tratar isso. Normalmente, esse comportamento vem associado a outras queixas de ansiedade, relacionamentos, improdutividade, dificuldade de alcançar objetivos. E aí, naquele caso, se aparece o uso da maconha. Certo? Que, mais uma vez, sozinho, a gente não pode dizer que causa nada. Tudo é multifator, né? E a maconha, como qualquer coisa na vida, a gente não pode dizer que ela causa. Claro, ela predispõe, ela pode precipitar algum problema cardíaco, pode. Mas vamos ser bem conservadores nesse ponto. E esses casos, um paciente recente me perguntou se a gente não deveria confiar na inteligência. E é uma pergunta comum, porque na minha forma de trabalhar, eu acho que o ser humano inteligente é aquele que se prepara para questionar a própria inteligência. Porque a nossa inteligência, ela não é uma coisa. A nossa inteligência é um serviço, vamos dizer assim, e que na hora que o cérebro tem uma demanda, vamos dizer assim, a inteligência vai trabalhar para aquele impulso, para aquela demanda. Então, se a pessoa é muito inteligente, intelectualmente inteligente, usa as ideias para fazer bons planos, mas na hora que ela está ligada a um tesão, uma raiva, uma ansiedade, um medo,
a inteligência é um pouco sequestrada para aquele impulso, para trabalhar dando sentido àquela demanda. Então, a maioria dos pacientes, eles trazem crenças sobre a maconha de que é algo que é menos ruim. Então, nós estamos vivendo politicamente, socialmente, os relacionamentos afetivos, nós estamos vivendo esse momento de o menos ruim. Então, eu uso, mas é menos ruim do que tal coisa. Eu costumo pensar que se algo pode me fazer mal e eu escolhi usar, eu tenho que saber o que eu estou usando e tenho que saber que dá para viver sem aquilo, entendeu? Seja o que for, álcool, seja o que for. Então, a maioria desses pacientes tem uma dificuldade, tem convicções sobre a droga, né, sobre a maconha, que torna o caso muito blindado para qualquer tipo de trabalho. Então, assim, e nós sabemos que o cérebro humano processa a vida de uma maneira que não necessariamente vai me trazer vantagens. Ele processa buscando padrões de memória, confirmando o que eu já acredito. Então, se eu tenho crenças e convicções de que aquilo não é um problema para mim e que aquilo não está me fazendo mal, a minha visão dos acontecimentos possivelmente vai ser distorcida para comprovar essa crença. Então, nós temos uma tendência de autoconfirmação. Então, não adianta a gente intelectualmente discutir com a pessoa que a gente acha que está tendo prejuízo, porque possivelmente ela vai deixar de usar a substância quando a vida dela não couber mais. E muitas vezes nem para. Então, às vezes você vê um paciente, eu já tive caso de paciente que após o nascimento do filho, o filho era alérgico, ele já não usava muito, passou a usar bem menos, e tinha que estar atento a noite toda para cuidar do filho se ele acordasse. Então, de alguma forma, a vida trouxe para ele uma atividade que exigia dele muita atenção e concentração. Quer dizer, ele não poderia estar ali dopado e, de repente, acidentar com o filho. Né? Então, assim, mas conseguir no argumento, na racionalização, convencer alguém que ela está se prejudicando com aquela ação, seja álcool, seja maconha, seja o que for, não é tão simples. O que a gente pode fazer em terapia, às vezes, é convidar para uma experiência. Vamos passar 30 dias fazendo isso. Depois desses 30 dias, você é livre para voltar para o seu padrão atual, ou a gente continua com novos projetos. Normalmente, o paciente não consegue esses 30 dias. O que indica para ele que ele não tem tanto controle como ele imagina sobre aquela ação. Ele perdeu o controle, ele passou a ser compulsivo, não impulsivo. E é importante que ele sinta, ou que ele possa até anotar ou medir, os sintomas de abstinência que existem. Quem disser que não existe sintoma de abstinência de uma parada, de quem usa 2, 3 cigarros por dia, quem disser que não existe, está mentindo. Existe. Pode ser um evento camuflado por uma depressão, por uma bipolaridade. Não, já sou irritado mesmo. Eu estou assim porque é o clima que está ruim. Então, o cérebro ele é muito defensivo, né? O sujeito acaba defendendo muito a ideologia dele, a convicção dele, e esse é o maior problema da terapia. O maior problema da terapia não é o sujeito parar. Eu estou sendo bem honesto. Né? Os pacientes que eu acompanhei que decidiram não usar maconha, ou pelo menos usar de forma recreativa, e eles estavam conscientes, através da psicoeducação, né, que é explicar para o paciente o que acontece dentro dele, tanto na parte bioquímica, na parte comportamental. Então, um paciente com autoconhecimento, bem desenvolvido pela terapia, com estratégias e técnicas de mudança de padrões, você vê que a saída da maconha é até mais rápida do que a saída do cigarro. E é muito mais fácil do que a saída do álcool, que é uma droga lícita e uma droga social. E a literatura, eu queria então, só complementar depois, é o uma coisa importante fazer o custo-benefício. Dizer que nós sabemos da literatura do álcool e sabemos da literatura da maconha que o menos pode ser mais. Não é que, às vezes, você simplesmente convidar o paciente a uma reflexão do uso, a motivação, né, uma entrevista motivacional,
que é uma técnica que devia ser ensinada a todo psicólogo, psiquiatra, todo médico, todo enfermeiro, todo profissional de saúde. Né? De 2 sessões, às vezes atinge uma diminuição do uso da maconha e do álcool de uma maneira importante. Às vezes, intervenções muito breves, né? Tem um impacto enorme a nível de saúde pública. Isso eu queria enfatizar também, né? Que às vezes o ser humano chega, eu concordo com você, você foi muito claro na definição, num estado de pré-contemplação, né? Ele nem está contemplando que aquilo é um problema, ele nem está pensando como se fosse um problema, por mais evidências que confirmem. Então você tem que chamar, via motivacional, o sujeito para uma reflexão. Mas vem cá, quais são as vantagens e as desvantagens, né? O que é que você pode ter perdido? Vamos ouvir os familiares, né? A informação colateral, ouvir sua esposa, o que é que ela acha que você pode ter perdido com isso, ou deixado de conquistar, isso é importante também, né? A família, porque a dependência química, ela é uma doença familiar, né? Nós sabemos, por exemplo, que a esposa se torna codependente, muitas vezes, né? Passa a viver em função do álcool do marido, passa a viver em função da maconha do marido, então é uma grande doença familiar. Que ela nasce e ela se perpetua no seio de uma família. Isso é importante. Você, como terapeuta de casal, sabe isso mais do que ninguém, né? Algumas outras drogas, André, por exemplo, o álcool, a cocaína, o crack, que é mais raro chegar na clínica, né? Aí você vê realmente um impacto maior, tanto no funcionamento do indivíduo como na família. E às vezes o impacto ser menor parece ser bom. Tipo, não, a maconha ela tem um menor impacto sobre o dia a dia do sujeito. Mas isso pode dar para ela uma sobrevida na vida do sujeito muito maior, né? Então, assim, até ela gerar um problema físico, isso pode demorar muito e o sujeito deixar de viver algumas situações na vida que ele queria viver, porque não houve um momento agudo do uso. Normalmente quem faz uso diário da maconha não aparenta. Você não olha para a pessoa e ela está ali numa viagem, não é isso. Ela não está lombrada, como se brinca aqui, né? Ela está bem, é o funcionamento dela. Aliás, a gente talvez nem conheça ela sem usar, porque já está há tanto tempo usando que o modo já de operação, o modo operante de vida dela já é com o uso da substância, né? Então, assim, é uma substância, como eu disse, é muito raro vir à terapia, muitíssimo, não só comigo, mas com colegas ou colegas que eu supervisiono. É muito raro chegar alguém com essa demanda, mesmo sob pressão da família. Normalmente é uma queixa que vem com outras queixas maiores. Mas, André, tem um buraco mais embaixo, cara. Porque a partir do momento que uma sociedade se torna racionalista, que coloca a razão como o confiável, né? Nós podemos confiar na lógica, na razão, a gente tem que entender que na hora que eu vou usar uma substância ou eu vou ter um prazer, que é um prazer que pode atrapalhar a minha vida, a minha inteligência, a minha razão naquela hora não está confiável. Então, assim, quando eu falo em questionar a própria inteligência, é você fazer um levantamento em quais situações nós temos padrões que tendem a ser repetidos, eu querendo ou não. Claro, existe o livre-arbítrio de deixar o padrão impulsivo me levar ou não. Mas é difícil para nós, seres intelectuais né, que contemplamos muita inteligência, admitir que a cabeça tem esse ar robótico também de ficar querendo repetir padrões que eu ensinei para ela. Então, nós ensinamos padrões para a nossa cabeça que tendem à repetição. Com a droga é o mesmo jeito, ou é o que o Freud falou compulsivo, da compulsão à tudo repetição. Se torna um padrão, né? a ser que repetido. A tendência do ser humano é repetir, né? E a droga gera, como Griffith Edwards, que estudou a história natural do álcool, sul-africano que morou a vida e fez carreira em Londres,
disso a pobreza do repertório, né? Comportamental. O indivíduo passa a ter menor performance no trabalho, passa a ter menos interesse nas necessidades afetivas da esposa, da própria família. Então, isso é muito importante da gente enfatizar, né? E E no contexto, é um dado importante, André, no contexto, pelo menos no contexto de Fortaleza ou São Paulo, que são os tantos que eu ainda rodo, é muito mais comum, é muito mais, é, sei lá, todos, eu acho que quase todos vão ver isso, é uma maior verdade, os prevalência do dados uso por mostram homens, isso. né? Então, a maioria dos casos são homens e jovens, né? Homens jovens. E existe uma queixa, normalmente, da companheira, ou de quem convive, dessa pobreza comportamental da pessoa não ter proatividade. Isso é uma queixa comum. Claro que nós não sabemos o quanto a maconha tem influência nisso, ou quanto o sujeito já tem uma personalidade passiva, não proativa. Mas é um dado que eu estou dizendo de empirismo clínico, né, que a gente vê na clínica. Então, essa reclamação do companheiro ou da mãe, do pai, por uma falta de atitude em ajudar em casa, ou a pessoa acaba ficando um pouco mais introspectiva e curtindo ali a vidinha dela. E aí podem dizer, fulano é egoísta, fulano é individualista. Ele fica ali na dele só vendo televisão, jogando videogame, porque a pessoa realmente fica um pouquinho mais reclusa. Não é uma droga excitatória, como a cocaína que muitos usam e vão para uma festa e se tornam deuses numa festa. É uma droga geralmente de contemplação, de curtir ali um ambiente. Mais uma vez, o uso recreacional é uma escolha, entendeu? Claro, é diferente de um maço de cigarro de 20 cigarros, é mais fácil gerar um problema biológico do que fumar um cigarro de maconha por dia. Mas a ideia vai usar, tem as informações, conheça o que está consumindo e se prepare, porque o cérebro humano, a tendência dele é esticar a baladeira, como a gente fala no Nordeste, né? A tendência não é o cérebro abandonar E aí eu gosto de dar prazeres baratos. A É, intenção eu do gosto cérebro de dar humano é uma aumentar, né? clarificada. Pessoal, por curiosidade, uma curiosidade importante, a substância que uma vez experimentada dá o maior risco de se ter dependência, na natureza, é a nicotina, o tabaco. Se eu experimento um cigarro, eu tenho 32% de chance de me tornar um tabagista, um dependente do tabaco. Então, é a substância com maior potencial de dependência que nós conhecemos. Isso é um dado importante, que pouca gente se atenta, mesmo na área da saúde mental, né? E é muito frequente esse uso combinado do cigarro com a maconha, com todas as consequências negativas que a gente já comentou aqui, né? E eu concordo com você plenamente, que a Como quase tudo na maconha, vida, André, geralmente, ela vem a, como uma a, a forma no- de acompanhando outros problemas, né? Que traz, raramente é a queixa que traz o paciente a uma terapia, muito raro. Eu nunca recebi. Algum colega aqui que pode, mesmo no CAPS AD, raramente chegava um paciente para fazer um tratamento em grupo ou individual por causa de uso de maconha. Muito raro. Eu não acompanhei no tempo que eu estive lá. Não vi nenhum caso, nem com colegas. O ser humano, André, ele tem uma predisposição para gostar de rituais, né? Então, o uso da maconha tem um ritual de comprar, de enrolar, de preparar maconha, de fechar, as de pistas, usar né? com amigo, de usar sozinho. Tanto que em países onde ela é legalizada, se eles produzem um cigarro já feito de maconha, vamos dizer assim, manufaturado, um cigarro já fechadinho, numa embalagem, não vende. Porque tira do sujeito o Sem dúvida. prazer do ritual. É como você dizer, eu não gosto de beber em casa, não faz sentido beber em casa. Eu gosto de sair, ver os amigos, pedir uma cerveja, ou seja, é um ritual.
Então, a maconha, ela tem os seus rituais em grupo e tem seus rituais individuais. E o cérebro humano, do mesmo jeito que ele gera ansiedade, ele ativa a ansiedade de forma antecipada, ele também ativa o prazer de forma antecipada. Então, a partir do momento que o sujeito vai comprar a substância, ele já é visitado por uma emoção, um prazer antecipatório. Quer dizer, não é só o uso da droga, é todo o circuito do ritual que preenche a rotina e o padrão da vida, né, do aquela sujeito, questão, entendeu? que a abstinência é mais do que o prazer, a perpetuadora do uso da substância no longo prazo. Quando o indivíduo atinge a compulsão, a dependência, né? Isso é claro, é demonstrado, né? E a pista que você falou é verdadeiro. O cérebro libera dopamina em grande quantidade quando ele vê, por exemplo, num posto de gasolina, ele vai numa loja de conveniência e ele vê a seda da maconha. O indivíduo que é dependente da maconha libera uma grande quantidade de dopamina e gera um desconforto que o faz usar imediatamente aquela substância, às vezes, né? São a recaída. Então, às vezes, sobretudo no alcoolismo grave, a gente tem que entender que a abstinência é sempre a meta na dependência química, mas que às vezes esse desfecho tão buscado por nós não é possível. Às vezes você tem que ter a prevenção de danos, né, em casos selecionados. Tem um dado interessante, André, já que a gente está trazendo evidências, porque algumas pessoas me perguntam se a maconha pode matar neurônios. E assim, o que eu vejo de estudos mais recentes é que não existe evidência ainda da morte de neurônios, como existe com o uso de solvente, ou lança-perfume, loló, essas substâncias, sim, já tem evidência de morte de neurônios, né? Então, assim, essa é uma dúvida que eu queria deixar claro aqui, que é uma pergunta que me fazem muito. Então, André, uma coisa assim, se a gente for analisar de maneira geral, a nossa tendência é de gastar nosso tempo com prazeres baratos. Quando eu falo barato, não é financeiro, mas barato de gasto de energia. São neuroeconômicos. Internet, Instagram, Tinder, iFood, YouTube, Netflix, são todos produtos baratos que vão me trazer uma saciação emocional com baixíssimo custo. Então, a gente não está falando de uma maconha que custa R$1.000 ou que eu preciso viajar para comprar. Mas é fácil, o consumo é fácil. Existe muito usuário que não é difícil. Hoje tem cigarro eletrônico por mês porque ele fuma a maconha com alta concentração de THC, que é o skunk, né? Por exemplo. Isso. Mas, de maneira geral, se comparar com outras situações, por exemplo, o que acontece com a abstinência do sujeito, o reforço negativo, procurar o alívio daquele sofrimento e voltar a usar a droga, acontece em outras áreas da vida também. Às vezes você vê num relacionamento, um relacionamento falido, um relacionamento que não funciona para nenhum dos dois, quando acaba, vive aquele luto, aquela falta, dói, e muitas vezes a pessoa volta para a relação e se arrepende no mesmo dia. É muito comum acontecer isso com qualquer tipo de droga. Você usa e no outro dia tem uma ressaca de que para que eu fiz? Entendeu? E a resposta é, porque existe ainda um componente animal dentro de nós somos animais, na hora de buscar um alívio, a opção inteligente não é importante. O mais importante é resolver o alívio. Isso é que a gente chegou seja à conclusão. Né? E o sujeito não fica irracional. O contrário, a razão dele trabalha para resolver aquele alívio. Então, se ele confia na própria razão seriamente, a chance de ele conseguir parar daquele comportamento é muito pequena. Até ele ter humildade cognitiva, conhecimento, que é o que a terapia tenta, né? Trabalhar essas estratégias de mudança, pensamento e comportamento. Até o sujeito chegar nesse ponto e ver, porra, eu estou sendo manipulado por um sistema repetitivo que não está me ajudando em nada na vida. Estou falando só da maconha, estou falando de outras áreas, né? Até o sujeito chegar nesse ponto de autoconhecimento
de que eu não estou tomando uma decisão tão livre quanto eu imaginava que estava tomando. E eu estou muitas vezes cedendo para um impulso, que Compulsão. simplesmente é uma repetição Quando chega aprendida. a compulsão. Quando ele chega nesse ponto, quando ele se percebe manipulado por um sistema, não sistema econômico, não é isso. Sistema, eu falo do funcionamento cerebral. Aí se abre uma cortina onde ele pode enxergar melhor a decisão dele de parar ou não. Ou, muitas vezes, tem um limite. Limite não é humano, ok? Freud já dizia isso. Nenhum ser humano nasce com a capacidade de frear ou parar um prazer que deseja continuar. O limite é um treinamento eterno. O preço da liberdade é até o último dia de vida. O limite só é livre quem tem controle. Essa é a ideia. E as pessoas associam muito a liberdade à falta de controle. Então, uma pessoa que é bem controlada e tem bastante limite, ela pode se dar o direito de fazer as suas experiências na vida porque é um sujeito com maior... É menos arriscado. Agora, se você conhece alguém que já tem um perfil de personalidade com pouco limite ao prazer, faz muito suas vontades, é compulsivo historicamente, esse sujeito ele já tem uma personalidade pré-dependente de qualquer substância de droga, né? Lícitas ou ilícitas. Então, assim, às vezes a gente não pode dizer que a droga é o grande vilão. Um exemplo aqui notável, mas a droga comida, né? Se nós falarmos da obesidade, aqui abrindo parênteses, diz assim, claro. O indivíduo fez a cirurgia bariátrica e quando ele fez a cirurgia bariátrica, ele passou a ficar completamente louco, a beber, sair, trair a mulher, ele ficou completamente impulsivo e compulsivo. Não é que a cirurgia bariátrica fez isso, é que, na verdade, ele engordou porque ele era compulsivo. Então, é aquele indivíduo que faz a cirurgia bariátrica, que tem um perfil neurocognitivo, neuropsicológico, caracterizado pelo déficit de controle de impulso, né, pelo déficit da função do córtex pré-frontal, que nos dá esse controle, esse gerenciamento cerebral, é que vai incorrer nesse tipo de comportamento impulsivo e compulsivo. E é exatamente isso que acontece. Então, a comida, a cafeína podem ser aditivas. André, deixa eu pegar um gancho Deixa eu pegar um gancho com a palavra controle. Isso é uma curiosidade clínica, né? Então, assim, a maconha, ela gera modificações fisiológicas, mas se o sujeito vai curtir ou não o uso dela, depende muito do que ele vai pensar na hora. Ou seja, como ele vai processar aquela experiência na hora. Então, dois sujeitos usando a mesma maconha, na mesma quantidade, tendo as mesmas sensações, um pode estar curtindo o barato, dizer, pô, é bom demais estar sentindo isso, e estar feliz de estar vivendo aquilo, e o outro pode dizer, cara, ó, você pode dar taquicardia, a sua própria percepção aumenta, né? Você consegue ouvir melhor o coração, você fica mais sensível. E o sujeito pode se apavorar achando que está tendo um infarto, ou que está tendo um AVC, e ali ele entra num que chamam de bad trip, ou viagem torta. Ele entra numa crise de pânico, e normalmente são pessoas que já têm uma personalidade sensível à perda de controle, são pessoas que gostam de estar no controle, ou que são sensíveis à morte ou à doença. Então, se você tem um amigo muito controlador e muito preocupado com doenças, se ele fizer uso de drogas, que tenha alteração de consciência ou fisiológica, é muito provável que ele vá ter uma viagem torta, ou seja, que ele não vá curtir a experiência. Já pessoas que gostam de novas sensações e de perder o controle, essa pessoa já tem uma característica de predisposição a abusar do uso de substâncias. Okay? Então, assim, a personalidade, ela pode ser mais importante do que o que fez o sujeito usar ou não, quem começou. É uma personalidade mais vulnerável. Tem que analisar a maturidade. É verdade. Eu acho que... Isso. Nesses casos, é contraindicada até a experimentação. Então, se um sujeito chega para mim, se eu posso experimentar numa viagem...
Tu acha, não posso, eu não sou, quem sou eu para dizer posso, mas você acha que faria mal eu experimentar maconha numa viagem e tal? E eu vejo que o sujeito tem um perfil muito bem terapeutizado e tudo, eu vou dizer, cara, é uma experiência que você pode, assim, eu não estou preocupado com isso, mas saiba que se for muito bom, sua cabeça vai querer repetir quando houver outra oportunidade. E se começarem a aparecer Se oportunidades cria, mais pode ser frequentes, quando o vão ter usos time mais de frequentes. Então, futebol perde ou quando o sempre que time de eu futebol ganha, apresentar, como eu costumo claro, dizer. Né? Então ele bebe quando o time ganha e ele bebe quando o time perde. Isso é muito importante, né? Se cria a ocasião, as pistas, a dopamina, né? Se cria a situação, né? Ele tem uma pobreza de repertório. Ele tem que beber, ele só sai e não se for para só, beber. e não só a Ele não vai sair se não for para beber. Se não tiver a bebida, ele não sai. Ele não consegue se encontrar com um amigo. Ele só sai se tiver a bebida. Então a bebida passa a reger os encontros sociais, a criar os ritos, né? Os rituais. E isso é tudo importante que a gente discutiu nessa live, né? E que são mitos e verdades. É exatamente o tema que nós escolhemos e é interessante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que me enviaram aqui, André. Se existe dose segura para consumo, se abre o apetite, se é nociva para a parte pulmonar. Eu acho que a gente conseguiu dar algumas respostas para isso tudo. Mas, André, é isso. Os estudos estão acontecendo mais do que nunca, né? Então, com a liberação em alguns países, é possível agora terem estudos mais com pessoas, né? De Estudos base com populacional, né? de base, Pessoas que já estão inclusive, acompanhadas. amostras representativas Isso. de uma Então, assim, nação mais como o Canadá, respostas. ou de uma província como a de Ontário. Nós tínhamos dados. Algumas síndromes e alguns estados de sofrimento humano, o uso da substância de uma forma medicinal, né, bem orientada, se for sério, eu acho que é algo que vai evoluir e ter mais. E ser algo mais afiado. Mas muitas pessoas usam isso como uma escada para conseguir as substâncias, não mais nos Estados Unidos, né? E conseguem ter acesso a uma substância de qualidade, de alguma forma manipulando o sistema de saúde para ter acesso àquilo. Tá bom? Mas eu ainda acho que daqui a um ano, toda essa nossa conversa já pode ter dados bem diferentes. Eu acredito que alguns não. E a tendência não é que a droga vá ficar mais simples e menos nociva e menos viciante. A tendência é sempre o aperfeiçoamento da droga para que ela se torne mais viciante, porque é a intenção do vendedor, é que a pessoa volte. Vale Isso também vale para a Coca-Cola. comida, ok? E as pessoas lembrarem, prazeres baratos como a Coca-Cola, como a pornografia, tudo isso pode ser consumido. Mas se você usar demais, aquilo que é caro, como estudar, exercício físico, se dedicar à família, ajudar as pessoas, aquilo que é caro fica mais caro quando você consome muita experiência barata. Então isso está sendo visto, né? De que a pessoa que está muito tempo na internet, ela começa a ficar mais indisposta para qualquer coisa que exija mais gasto de energia. E temos que ver. Então, assim, quando se usa uma substância. Pode concluir. Quando se usa uma substância ou se permite dedicar, pagar o preço, porque muita gente paga o preço, tem gente agora que está assistindo a gente que paga um preço pelo uso abusivo do Instagram, okay? De uma rede social. E se acostuma com o preço. É como se a pessoa simplesmente aceitasse pagar aquilo. Mais uma vez, se a gente soubesse que ia ficar deste tamanho, ou seja, é o mesmo que um paciente chegar, André, e dizer assim, pô, cara, eu tenho uma fobia elevador.
Qual é o problema? Eu não tenho esse direito de ter uma fobia? Tem, mas a ciência tem que lhe informar que a tendência é alastrar esse medo. É que esse medo comece a ser disparado por mais situações. Então, quando a gente deixa algo quieto, a tendência é o aumento. Quando a gente tenta ter limite, pelo menos ficar onde está a gente consegue. Então, assim, a luta, ela não é uma luta para zerar as coisas, mas é uma luta para não deixar que aquilo prolifere e cresça de uma maneira que, quando eu ver, já foi. Nós somos animais que defendemos muito bem os padrões, bons e ruins, seja quais for. Terapia, medicação, religião, meditação, mindfulness, existem evidências que pode ser importante para substituir as pessoas, por exemplo, que usam a maconha de uma forma como um ansiolítico. E que, na verdade, nem funciona tão bem, porque tem um efeitozinho rebote, Vem mais, com a retirada da mais grave. vem. E, sinceramente, existem medicações maior, como se fosse um rebote de um descongestionante nasal. Gera essa dependência, né? O reforço negativo. André, cara, eu vou fazer minhas considerações finais. É um assunto que, como eu disse no começo, tudo que foi falado aqui, algumas pessoas vão ouvir e vão processar as informações como são duas pessoas falando mal da maconha. Outras pessoas vão dizer, tá vendo, a maconha realmente é perigosa. Então, cada pessoa vai processar, sem ela querer, vai processar o que foi dito aqui de uma maneira muito pessoal e que normalmente defende o que já acredita. A nossa ideia vai ser sempre nas nossas lives trazer informações. Cabe aos nossos ouvintes, eu já vi aqui que tem uma turma muito boa, cabe a eles pegar essas informações e não dissipá-las como críticas, não é isso. Em um ano, possivelmente, vamos ter uma outra live sobre esse assunto. Deixar marcado. Bem rico. Bem rico. Nós vamos ter muitos dados. Certo? Então, queria agradecer a presença de todos, a paciência aí no começo, pelo desarranjo tecnológico. André, cara, vou me despedindo aqui. Mais uma vez, queria lhe agradecer. É bom tê-lo de volta no país. E você sabe que eu sou um grande fã do seu genuinamente trabalho. Verdadeira. E a nossa parceria digital começa hoje. Mas eu acredito que a gente vai divulgar ainda hoje os próximos encontros, né? Essa live vai ficar gravada no canal Psicointeligência, é um canal que tem várias lives ligadas à neurociência aplicada no nosso dia a dia. E vai estar no YouTube, no Spotify, no podcast. E se inscrevam, porque quando você se inscreve no canal, você tem acesso mais rápido ao conteúdo. E alguns conteúdos vão ser criados exclusivamente para inscritos. Canal Psicointeligência. O meu é o canal da saúde André mental. Canal da saúde né, André? Eu queria que você falasse. Do YouTube, eu foco no YouTube e no Instagram. Né? Então, vai estar divulgada tanto no YouTube, no canal da saúde mental, e como o canal da saúde mental, que é o meu canal do Instagram. E foi um prazer tê-los todos conosco, né? E realmente fica o compromisso de ano que vem, vamos fazer uma nova live sobre esse assunto, que terá certamente mais informação e mais evidência interessante e contundente para ser discutida. Boa noite a todos. Que bom. André, desejo a todos, inclusive a você, muito cuidado, muita saúde nesse período de tanto risco, né? E que todos fiquem bem. Um grande abraço. Tá bom? Vamos em frente. André, um grande abraço. Nos nossos projetos. Tchau. Boa noite a todos. Até mais. Se cuidem. Tchau, tchau.